Eu hoje vou discutir um estudo multicêntrico brasileiro, que é o primeiro estudo a trazer dados de vida real da nossa população de pacientes com carcinoma hepatocelular tratados com imunoterapia. O quanto esses tratamentos são eficazes e seguros? E será que nós podemos importar os dados dos principais estudos pivotais para a nossa população? Lembrando que esses estudos possuem critérios de inclusão muito rigorosos e muitas vezes são diferentes dos nossos pacientes do dia a dia. Esse estudo foi publicado agora, recentemente, dia 30 de julho de 2025, na revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e o primeiro autor foi o nosso querido Leonardo da Fonseca. Trata-se de um estudo observacional que avaliou 163 pacientes com carcinoma hepatocelular irressecável ou metastático, que pertenciam a 14 centros brasileiros. E o período de inclusão foi de agosto de 2020 a março de 2024. Como era a população do estudo? 85% dos pacientes pertenciam ao sexo masculino, a idade média dessa população foi de 72 anos, e como era de se esperar, a grande maioria dos pacientes tinha cirrose hepática como doença de base, 71%, e pertenciam ao estágio avançado, classificados como BCLC-C, 77%. Mas um dado que chama muito a atenção, como é um estudo de vida real, 17% dos pacientes tinham cirrose Child-Pugh-B. E o principal esquema de imunoterapia utilizado foi a combinação de atezolizumab com bevacizumab. Em relação aos principais resultados dos estudos, nós observamos que a sobrevida global mediana da coorte total foi de 14,7 meses, uma duração mediana de tratamento de 4,9 meses. E se nós subdividirmos essa população, paciente Child-Pugh-A com performance status 0, essa sobrevida global mediana sobe para 20,6 meses, que é mais ou menos a população dos principais estudos clínicos. Em relação aos eventos adversos, 20% da população apresentou algum evento adverso imunomediado, sendo que os principais sítios foram tireoide e pele. Em relação aos eventos relacionados ao bevacizumab, 6 pacientes apresentaram sangramento por varizes e 7 pacientes apresentaram sangramentos de outros sítios. O outro resultado interessante desse estudo foi a identificação de alguns fatores independentes associados a um risco menor de sobrevida nessa população. Foram identificados, então, 3 fatores: ALB 2 ou 3, a etiologia da doença de base, como a doença hepática esteatótica metabólica, e a presença de varizes de esôfago. Vamos falar agora sobre os principais pontos positivos e negativos desse estudo. A maior força do estudo é se tratar de um estudo observacional de mundo real que avaliou 163 pacientes de 14 centros brasileiros, o que traduz uma diversidade muito grande da nossa população. Lembrando que os principais estudos clínicos possuem critérios de inclusão muito restritos, diferentes da nossa população do dia a dia. Um outro ponto positivo do estudo foi ter avaliado uma população que, em geral, encontra-se subrepresentada nos estudos: paciente Child-Pugh-B, ALB 2 e 3, performance status maior ou igual a 2, e 40% dos pacientes possuíam invasão macrovascular tumoral. Além disso, esse estudo incluiu uma população de pacientes latino-americanos, que, em geral, também são excluídos dos principais estudos clínicos. Se nós observarmos o estudo Embrave 150, o estudo não recrutou pacientes da América Latina. E o estudo Himalaia recrutou apenas 5% de centros brasileiros. E esse é um dado muito importante para entendermos a epidemiologia da nossa população e o quanto eles respondem à imunoterapia. E esse estudo traz a confirmação de 2 dados fundamentais de eficácia e segurança desses pacientes. Nós observamos 2 endpoints principais nesse estudo, que foi a sobrevida global mediana da coorte total, de 14,7 meses, e a sobrevida global mediana de 20,6 meses naquela população Child-Pugh-A com PS0, que muito se assemelha aos estudos principais. Esse estudo também identifica 3 fatores prognósticos independentes relacionados a uma pior sobrevida global, que foi o ALB 2 e 3, que traduz função hepática, a etiologia da doença de base, então a doença hepática esteatótica metabólica como um pior fator de sobrevida, e a presença de varizes de esôfago. Então talvez nós possamos começar a identificar e individualizar o tratamento para esses pacientes. Um outro dado muito interessante do estudo é em relação à etiologia da doença de base.
Nesse estudo, quase 23% dos pacientes com carcinoma hepatocelular apresentavam a doença hepática metabólica esteatótica como doença de base, o que mostra que realmente está havendo uma mudança na etiologia da hepatopatia crônica com essa epidemia de obesidade e doença metabólica que nós observamos no mundo inteiro. E alguns pontos negativos do estudo: o desenho retrospectivo, a ausência de uma revisão independente das imagens, o uso do RECIST 1.1, não foi usado o M-RECIST ou o I-RECIST, isso inclusive foi pontuado pelos autores, e o predomínio de um esquema de imunoterapia, atezolizumab, bevacizumab. No caso, nós não tivemos informações sobre o uso de uma dupla imunoterapia.